vocês também. Tem vergonha de aparecer. Vamos lá, então. Bom, então, vamos à nossa correção. Tá? Vocês chegaram a tentaram fazer alguma coisa? Eu acho que vocês tiveram pouco tempo, né, para trabalhar isso aí. Mas é assim, né, gente? Não tem... Isso não é que nem colégio, né? O cara dava o material e daqui a um mês a gente corrige. Não é assim também. Buenas, então vamos lá. Então, as questões da URGS sobre concentração de soluções, certo? Quem já é um pouquinho mais, vamos dizer assim, apesar de um termo bem antigo, mais tarimbado, sabe que a URGS ela trabalha esse assunto de uma forma mais simples, né? Às vezes a gente, quando nós vamos fazer aqui as questões, tem questões aqui que você não diz, mas não pode ser, mas está muito fácil, né? Mas é o estilo URGS de trabalhar. Né? É o estilo que eles têm de trabalhar. Porque na URGS, por exemplo, isso aí faz parte da fisicoquímica, né? E lá dentro, tá? Esse departamento de fisicoquímica, ele não é um departamento muito incentivado, né? Como o departamento de orgânica, por exemplo. Tá? Então, a fisicoquímica tem um espaço menor, né? E nessa parte de soluções, então, vamos ver a primeira questão, quer ver? Essa aí é 2019, né? Um copo com 200 mililitros de leite semidesnatado possui a composição nutricional abaixo. Então, vejam que eles nos dão toda a composição nutricional, não é? Carboidratos, gorduras totais, proteínas, cálcio e sódio. E pedem a concentração em gramas por litro, né, de cátions de metal alcalino, certo? Cátions do metal alcalino. Bom, o metal alcalino que nós temos aqui é o sódio, né? Ok? Então, eles querem a concentração do sódio, tá? Dos íons sódios nessa solução, que estão contidos em 1 litro de leite. Bom, gente, o negócio é o seguinte, ó. Aí, tá? Deixa eu tentar arrumar aqui para mim. Acho que deu. Bom. Ó, aí tem duas saídas, né, para isso aí. A primeira, como eu disse para vocês, quando está dando essa matéria, tem uns que têm mais facilidade matemática, né? E conseguem enxergar, por exemplo, mais facilmente uma regra de 3. E tem outros que vão usar a fórmula, tá? Então, vamos dizer assim, o nosso negócio é acertar a questão, né? Então, por exemplo, ó, como é que eu poderia fazer isso aí, né? Vejam, esta massa aqui, ó, de 100 miligramas, né? Que eu já vou passar para gramas, divide por 1000, né? 0,1 gramas. Esta massa de sódio está contida em 200 mililitros, que eu já vou passar para litro, porque eu já vi que a unidade que eles estão pedindo aqui, ó, é o grama por litro, né? O que vai me dar 0,2 litros. Então, vejam, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Em 0,2 litros de solução, eu tenho 0,1 grama de íon sódio. Certo? Em 0,2 litros, eu tenho 0,1 gramas de íon sódio. Em 1 litro, que é o que eles querem que a gente calcule, ó, em 1 litro, eu vou ter X. Certo? E aí eu vou ter a regrinha de 3 ali, ó. Tá? Aí vai dar 0,1 por 0,2, 1 por 2, né? Vai dar 0,5 gramas por litro a concentração. Ou simplesmente, né? Eu poderia ter chegado aqui e posto assim, concentração comum. Grama por litro é concentração comum. Massa do soluto sobre o volume, né, da solução. Ok? Então,
concentração comum, massa do soluto 0,1 gramas, né, que é a massa sólida, volume da solução em que ele está, 0,2 litros. Tá vendo? Então, de qualquer maneira, nós chegamos a resultado. Então, aquilo que eu disse para vocês, ó, tá? Não forcem nada. Às vezes eu vejo alguns dizendo assim, eu aprendi a fazer, né, por regra de 3, agora querem que eu use as fórmulas. Mas não usa. Faz como tu aprendeu, né? Então, vejo que um exercício bem fácil, bem simples, né? Que caiu aqui em 2019. Tá certo? Então, a resposta é a letra C. 0,5 gramas por litro. Vamos adiante? Vamos em frente. Só apagar para não ficar tudo sujinho aí. 2. A número 2, vejam, vai falar em densidade, né? Mas é mais a aplicação da propriedade, tá, do que soluções, né? Então, diz assim, na tabela abaixo são apresentadas as densidades de alguns sólidos normalmente encontrados no lixo doméstico, considerando que a densidade da água do mar é de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Assinale a alternativa que corresponde a um material orgânico que afundaria quando jogado indevidamente no oceano. Gente, essa é daquelas questões, né, que o cara lê e diz, não, mas parei um pouquinho. Como assim? Se a densidade da água do mar é aproximadamente 1, vai afundar todos aqueles que tiverem, obviamente, uma densidade maior do que 1, né? Então, o cara vem direto aqui, ó. Densidade 2,7, densidade 1,4. Verdade? E aí, pela facilidade da questão, o que a gente fica esperando? Que tem uma pegadinha, né? Não tem, gente. Porque lá em cima diz material orgânico. Certo? Alumínio não é orgânico. Agora, garrafa PET é orgânico, é um polímero, ó. Politereftalato de etileno. Tá vendo? Então, a resposta aqui é a letra D. Tá? Se vocês tiverem dúvida, falem, né? Aqui também daria, ó. Desculpa, aqui em cima, ó. O 3 também, né? Ó. Sendo maior que 1 também, mas é vidro, né? E o vidro, fundamentalmente, é formado por dióxido de silício, tá? Que é um dos maiores componentes da areia, dióxido de silício. E não é um material orgânico, obviamente, né? É um óxido inorgânico. Tá certo? Então, questãozinha 2, corpo e espaço. Tendo dúvida, abram o áudio e perguntem. Então, fiquem aí quietinhos. Terceira questão. A terceira questão diz assim, ó, o soro fisiológico é uma solução aquosa 0,9% em massa de NaCl. Um laboratorista preparou uma solução contendo 3,6 gramas de NaCl em 20 mililitros de solução. Qual o volume aproximado de água que será necessário adicionar para que a concentração corresponda à do soro fisiológico? Tá? Então, quanto de água eu vou precisar acrescentar aqui, ó, nesta solução que ele preparou, para a concentração chegar a 0,9%. Bom, então vejam, ó, nessa questão aí, o que significa esse 0,9%? Vocês lembram que nós falamos? Ó, esse aí é o título percentual. 0,9%. Tá? Significa o quê? Que eu tenho 0,9 gramas de ACL em
100, né? Como é a água, então eu posso falar em mililitros ou então em gramas. Eu vou botar mililitros. Em 100 mililitros de solução. No caso, eu vou escrever água aqui, tá? 0,9 gramas em 100 mililitros. Vejam, ó, ele preparou 3,6 gramas de NaCl. Portanto, quanto de água ele deveria usar para 3,6, tá? Aí aquela velha matemática, eu já vi aqui, ó, 3,6 é 4 vezes, né? O 0,9, não vou nem precisar fazer a conta. Então, vejam, para preparar a solução com 3,6 gramas, seriam necessários 400 mililitros. Mas não esqueçam, ó, que 20 ele já usou. Ele preparou uma solução já com 20. Então, e a pergunta é, qual o volume aproximado necessário? Que será necessário adicionar. Então, 400 menos 20, eu vou ter que adicionar ainda 380 mililitros. É a letra C, a resposta certa. Tá? Então, aqui se usou o conceito do título, massa-massa, né? Onde, né, 0,9% em massa, ó. Ser aqui, ó, em massa. Então, é o MM, massa-massa. Tá certo? Fechou? Vamos em frente? Então, vamos. Agora vamos no número 4, então. Tá, aqui é a letra C, aqui lá. 4, então, agora. Vamos para a questão número 4. Na questão 4, nós temos o seguinte. O seguinte assim, ó. Em experimento bastante reproduzido em vídeos da internet, é possível mostrar que uma lata contendo refrigerante normal afunda em um balde com água, ao passo que uma lata de refrigerante dietético flutua. Certo? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, né? Em que aparece. Bom, vamos lá. Ele quer saber o seguinte: a propriedade física a que se deve, né? A que se deve esse comportamento. O comportamento da lata afundar e da outra não afundar, né? Bom, afundar, né? Não afundar, nós estamos falando de que propriedade? Da densidade, né? Só pode ser, né? Isso é a densidade. Nem precisa olhar as alternativas para saber, né? E essa é a densidade que está aí. Bom, se deve... Tá, vou ler de novo. A propriedade física que se deve esse comportamento é a densidade. E pode ser explicada pela... Bom, vejam, uma lata contém açúcar. Com refrigerante normal, com açúcar, né? O dietético não tem açúcar. Então, a diferença só pode ser o açúcar, né? Que torna uma mais pesada e outra mais leve. Uma mais densa, outra menos densa. Então, a propriedade física que se deve a esse comportamento é a densidade, e que pode ser explicada pela, vamos ver a letra A, pela maior quantidade de açúcar no refrigerante normal. Letra A. Barbada tem, né? Pois é. Você sabe que teve uma vez que eu falava assim em aula: a prova do Enem é mais difícil que a prova da URGS. Mas aí mandaram me calar. Para de falar isso. Pai, nunca mais falei. Mas é verdade. Se a gente pesar questão por questão, vocês vão ver que o Enem é bem mais complexo, né, do que a URGS. Foi-se para a banha essa aí?
Vamos para número 5. Quando eu entregar para vocês os exercícios relativos às questões do Enem, vocês vão ver a diferença, tá? Eu já estou avisando para vocês, é um pouquinho mais puxado, tá? Vocês vão ter que raciocinar um pouco mais na provinha do Enem do que na provinha da URGS dentro desse assunto, da concentração das soluções, tá? Muito bem. Mas não é por ser mais simples que a gente vai relaxar, né? Número 5. Quando o tetracloreto de carbono, água e hexano são, nessa sequência, adicionados a uma proveta, é formada uma mistura trifásica. Com o tetracloreto de carbono na fase inferior, na fase inferior, a água na fase do meio e o hexano na fase superior, tá? Então, tá bem entendido, né? Então, quando os três são adicionados exatamente nessa ordem, eles estão me dizendo que fica isso aqui, ó. Tá? O tetracloreto de carbono fica aqui embaixo, a água fica no meio e o hexano fica na parte de cima. Trifásico. Quando a ordem de adição é modificada para tetracloreto de carbono, hexano e água, forma-se uma mistura bifásica. Tá? Então, vejam. Ó. Então, nós encontramos aí dois materiais que têm a mesma polaridade, né? Concordam comigo? Já vamos matar isso agora. Então, vamos matar isso agora. A água, né, Grace? Dá para a gente saber quem é o polar e o apolar só por dedução, ó. Porque eu sei que a água é polar. Não é verdade? Eu sei que os hidrocarbonetos, hexano, alcano e hidrocarbonetos, é apolar. Eles jogaram tudo em cima desse aqui, ó, do tetracloreto de carbono. Certo? Eu vou mostrar aqui, eu acho que vocês não devem ter chegado ainda nessa parte com a professora Miriam. Ó, tetracloreto de carbono, tá? Isso a gente vê lá na parte de polaridade da ligação das moléculas covalentes, tá? Então, olha aqui, ó, tetracloreto de carbono. Cloro, cloro, cloro e cloro. Ok? Bom, então aí vamos fazer aquele processo do momento de dipolo. Sabe, Paulo? Nem sei o que está falando. O momento de dipolo é quando, vou falar assim de uma forma mais grosseira, né? Quando a gente substitui as ligações por vetores. Tá? Os vetores sempre se dirigem para o elemento mais eletronegativo, ó, cloro. Ok? Outro aqui, ó, cloro. Outrozinho aqui, ó, em direção cloro. E o outro vetorzinho lá embaixo, para baixo, em direção cloro. Tá ok? Vocês que entendem muito, que eu sei, dessa história de vetores. Gente, esses vetores se anulam. Né? O vetorzinho que vem para a esquerda é anulado pelo que vai para a direita. Mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. Assim como aquele que está para cima é anulado pelo que está vai para baixo. Então, a resultante vetorial no tetracloreto de carbono é zero. A resultante vetorial. E a resultante vetorial, em química, nós chamamos de momento de dipolo. E quando o momento dipolo da resultante vetorial for zero, a molécula é apolar. Certo? Então, o tetracloreto de carbono é apolar. Tá? Então, forma-se uma mistura bifásica. Então, embaixo vocês vão ter o tetracloreto de carbono e o hexano, né? Porque o tetracloreto de carbono ele afunda, né? Ele é mais pesado que a água. E em cima vocês vão ter a água. Ok? Muito bem. Considere as afirmações abaixo
a respeito desses solventes. 1. A polaridade do tetracloreto de carbono é elevada. Não. Tetracloreto de carbono, acabamos de provar que ele é apolar. Então, a 1 está errada. Segunda afirmação. Uma das fases na mistura bifásica é constituída de hexano e tetracloreto de carbono. Tá certo. E a outra é a água. Perfeito, ó. Certinho isso aqui. Terceira. 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano. Que também está certo. Porque quando nós fizemos aqui, ó, a mistura trifásica, vejam, a água ficou no intermediário, né? E o hexano, ó, flutuou na água. Então, o hexano é mais leve, é menos denso. Não é verdade? Ó, 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano. Como eles têm o mesmo volume, que é 1 litro, ó, quem está fazendo a diferença aqui é a massa deles. Tá? Então, 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano. Tá certo também. 2 e 3. É só olhar ali a alternativa que eu tenho aqui. Aparece aí para vocês, aparece ali. Para mim não aparece. Eu tenho uma barra embaixo aqui. É a letra D. Tá ok? Alguma dúvida aí, gente? Tá? Vocês entenderam? Isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que é bastante cobrada nas provas, né? Essa história da polaridade, ó. Momento de dipolo. Claro que isso aqui, né? Agora alguns se preocupam, vão se preocupar. Ah, mas e se for moléculas maiores? Gente, dá para a gente fazer até um certo limite, né? Certo? A partir de um determinado momento, não dá mais para a gente fazer assim, né? Com flechinhas, coisas. Aí entram outras grandezas que fogem, né? Do ensino médio. Né? Senão o cara quer fazer a molécula com 38 carbonos. Como é que eu vou... Aí não tem como, tá? Então, as moléculas pequenininhas, tetracloreto, metano, essa aí é possível. A gente determinar a polaridade usando, né, a resultante vetorial. Tá ok? Muito bem. Tá apagadinho. Já vamos em frente. Vamos em frente. Tá todo mundo aí de barriguinha cheia, bem almoçado, né? É isso aí. Número 6. É uma questão bastante acessível, né? Não vou chamar de fácil, porque de repente a gente vai fazer e não consegue fazer, fica frustrado. Acessível. Observe o gráfico e a tabela abaixo, que representam a curva de solubilidade aquosa em gramas de soluto por 100 gramas de água, né? Como toda solubilidade tem que ser no gráfico, do nitrato de potássio e do nitrato de sódio, em função da temperatura. Então, tem ali, ó, o gráfico das duas, tá? E também uma tabela, gente. Olha como foram bonzinhos, né? Deram o gráfico e deram a tabela. Que maravilha, né? Aqui, ó, observe na tabela, né? Antes da gente ver a perguntinha, ó. Observe que a 65 graus, os dois têm a mesma solubilidade. Então, claro, 65 é essa linha aqui, ó, onde os dois têm a mesma solubilidade, notaram? O 60 está antes e o 75 está depois. E aqui, ó, eu já consigo saber quem é quem. Vejam só. Por exemplo, ó, agora eu vou a 60, né? A 60 graus, o nitrato de potássio dissolve 115 gramas. O nitrato de sódio dissolve 125. Então, vou subir a reta aqui, ó. E eu já sei quem é quem. Não é verdade? Pronto.
Já nem olhei a pergunta ainda. Ó. Então, já sei que aqui, ó, claro que 15 é menor do que 125. Ó. Então, aqui, ó, 115, esse aqui é o KNO3. Tá? E o A é o NaNO3, nitrato de sódio. Tá? Depois só confirma, ó. A 75 graus, vejam. Vou subir aqui a minha retinha, ó, 75 graus. Né? O nitrato de potássio, que é o B, ó, tem que estar com a massa maior, ó, a 75 graus. Ó, o nitrato de potássio é 160 contra 140 aqui, ó, do nitrato de sódio, tá? Bom, agora vamos ver a pergunta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Muito bem. Então, vamos lá, vou ver qual é a ordem que aparece. Está aqui, né? É. A curva diz respeito... Não, desculpa. A curva A diz respeito ao... Bom, já tínhamos feito. Ó. Quem é a curva A? Ó. Curva A é o nitrato de sódio. Curva B, nitrato de potássio. Então, veja. Opa! Espera aí um pouquinho, eu passei demais aqui a página. É o inferno, fica aí. Ó, a curva A diz respeito ao nitrato de sódio. Certo? Ó, ao Na, NO3. E a curva B diz respeito ao KNO3. Considerando duas soluções aquosas saturadas e sem precipitado, uma de KNO3 e a outra de NaNO3 a 65 graus, o efeito da diminuição da temperatura acarretará a precipitação de... Ah, então, eu vou pegar a 65 graus e vou baixar a temperatura para ver o que vai acontecer. Ó. Vai encaixar ali direitinho. Ó. Tá? Gente, ó, se eu passar a temperatura, vamos supor, olha aqui, ó, acompanha aqui. Tá? Eu estou aqui, estou a 65. Ó. 65 graus, tá? Tô ali. O que eu fiz? Ó, tô bem aqui, 65 graus. Certo? Se eu reduzir, ó, a temperatura para 60 graus, os dois precipitam, né? Porque olha aqui, ó. O nitrato de sódio precipita menos, o nitrato de potássio precipita mais. Os dois precipitam. Não é verdade? É verdade. Os dois vão precipitar. Então, completando a alternativa, que diz assim, ó. Bem devagarinho para não passar. A curva A diz respeito ao nitrato de sódio e a curva B é o nitrato de potássio, KNO3. A 65 graus, o efeito da diminuição da temperatura acarretará na precipitação de ambos. Né? Os dois vão precipitar, né, em temperaturas abaixo de 65 graus. Nitrato de sódio, nitrato de potássio, ambos. Letra D. D. Dinorá. Essa é a resposta. Muito bem. Vamos em frente. Vamos lá. Isso aí, sabe, você sabe que tem coisas assim que a gente, depois pensando, né, guris? Assim, ó, você quer ver outra coisa que faz também com que as nossas aulas online sejam mais aproveitadas, que na verdade a gente está aproveitando mais a aula, né? Sejam mais rápidas, mais aproveitadas. É uma soma de detalhes. Uma delas é exatamente essa, ó. Eu vou dizer, vocês vão dizer, para, pô. É verdade. Tu não precisa parar para pagar o quadro. Né? Quer dizer, aqui, todos aqueles
aqueles minutinhos que a gente tem, assim, ó, tu entrar 5 minutinhos depois, né? Para dar tempo do pessoal respirar, tá? Tu não precisar apagar quadro, entende? Então, essas coisas tornam realmente a aula mais rápida, mais, mais aproveitada, inclusive. Número 7. Questão número 7. A número 7 diz assim, ó. Com o avanço dos recursos tecnológicos, vem crescendo a importância das simulações computacionais como metodologia auxiliar à química experimental. Nas simulações, podem-se descrever os detalhes microscópicos de um sistema, como, por exemplo, o número exato de moléculas de cada espécie. Se em uma simulação de solução aquosa de ureia há uma molécula de ureia para cada 111 moléculas de água, a concentração correspondente da ureia em mol por litro nessa solução é. Ele dá como dado a densidade da água, tá? 1 grama por mililitro. Então, vamos ler aquele finalzinho depois de novo, que é meio complicadinho. Se em uma simulação de solução aquosa de ureia há uma molécula de ureia para cada 111 moléculas de água, né, a concentração correspondente da ureia em mol por litro nessa solução é. Bom, é um probleminha que tem que dar uma pensadinha, né? E fazer algumas alterações, algumas modificações. Tá, o que ele está me dizendo no problema? Qual é o dado? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma molécula de ureia, certo? Para 111 moléculas de água. Ok? Essa é a informação que ele me dá aqui, ó. E a partir daí ele quer saber qual é a concentração em mol por litro dessa ureia. Gente, então, ó, estão relacionando 1 para 111. Tá? Então, eu posso também inferir que, se eu tiver 1 mol de ureia, este 1 mol de ureia vai corresponder a 111 mols de água. Tá? Então, extrapolei, né? Do mínimo para o máximo. E ele quer saber qual é a concentração, tá? Em mol por litro. Então, continua raciocinando. Ó, se eu tenho 1 mol de ureia, claro que eu quero saber, né? A minha grande dúvida é quantos mols de ureia eu tenho, né? Porque o volume eu já tenho, é 1 litro. Então, eu quero saber isso aqui, ó. Quantos mols de ureia eu tenho em 1 litro? Essa é a pergunta. Agora, e 1 mol de ureia corresponde a quanto? Tá? Então, aí é que mora o perigo, ó. A 111 vezes. Tá? Olha aqui, ó. Esta palavrinha aqui, mol de água. Quanto é que vale 1 mol de água? Aí vocês vão lá calcular. H2O, 1 mol de água são 18 gramas. Mas ele está me dizendo que cada 1 grama de água vale 1 mililitro. Então, eu tenho 18 mililitros de solução. Tá? Então, ao invés de mol, eu vou colocar aqui, ó, 18 mililitros de água. Eu vou deixar em mililitro aqui embaixo. Tá? Deixa eu apagar ali, porque eu passei para litro, né? Bom, podia ter passado mililitro para litro também. Olha aqui. Tá? Então, aqui eu tenho, ó,
1000 mililitros. Tá vendo? Então tinha que fazer essa alteraçãozinha aí. Tá? Vou repetir então para vocês. Ó. Tudo começou com a relação de 1 para 1. Ó. 1 mol de ureia para 111 moléculas de água. Isso significa que, né, mantendo a proporcionalidade, eu vou ter 1 mol inteirinho de ureia, mas esse eu não quero passar para a massa. Né? Por que não quer passar isso aí para a massa? Porque eu quero a concentração molar. Ó. Ela é em mol, né, por litro. Em mol de ureia por litro de água, por litro de solução. Né? Então, deixa esse aí como está. Mas a água, que é o solvente, esse eu preciso em volume. Ó. E como é que eu descubro o volume? Bom, cada 1 mol de água são 18 mililitros. Né? Já que a densidade é de 1 grama para 1 mililitro, a massa de 1 mol de água é 18 gramas, corresponde a 18 mililitros. Então, substitui a palavrinha mol, ó, 111 mols. Em mililitros fica 111 vezes 18 mililitros. E aí calculo o número de mols em 1 litro. Pronto, aí eu vou ter a concentração. Não sei quanto é que vai dar esse ano, não fiz a conta. É o gabarito aí. É D, né? Parece que é D. É. 0,5 mol por litro. Tá? Então, essa aí já é mais chatinha, né? Essa aí já puxou um pouquinho mais. Porque eu tinha que fazer toda essa elucubração aqui, ó, de molécula, passar tudo para mol, tá? E ter o tino, né, gente? Porque isso aqui na hora, gente, eu vou dizer assim para vocês, ó, 70% não, quem fez não se deu conta disso. Que era para substituir esta palavrinha aqui, mol, ó, por esse volume. Né? Às vezes a gente fica se maldizendo, eu sou um merda mesmo, porque como é que eu não vi? Meu, é tu e toda a torcida do Flamengo que não viram. Certo? Mas, daí está a importância da gente fazer o exercício. E repetir depois o exercício. Se cair isso aí de novo, bom, aí não deu mais errado. Né? A gente pode errar porque a primeira vez, porque nunca viu. Mas depois que a gente passou pelo exercício, bom, aí eu tenho que lembrar dessas relaçõezinhas aqui, tá? E aí, ainda bem que nós fizemos. Certo? Nenhuma dúvida? Vou em frente, então. Pô, minha vizinha agora ligou a Dua Lipa aqui. Mas essa pode deixar ligado, porque eu gosto. Eu gosto. Número 8, questão número 8. Diz assim, na tabela abaixo são mostradas a densidade e a solubilidade, né, em água de 3 solventes orgânicos. 3 solventes orgânicos. Então, tá ali os 3 solventes, né? A acetona, o clorofórmio e o pentano. A densidade, vocês podem ver ali na densidade, clorofórmio é o mais denso, né? O pentano é o menos denso, acetona é intermediário. A acetona é miscível em água e os outros dois são immiscíveis em água. Vamos lá. Número 8. Considerando a adição de cada um dos solventes à água, é correto afirmar que, tá? Vamos lá. A adição de clorofórmio levará à formação de uma solução homogênea. Para com isso, né? Aqui, ó. A minha banda, né? O clorofórmio é immiscível em água. Acabou de me dizer. Claro que essa aí está errada. Letra B. A adição de clorofórmio
levará a uma mistura heterogênea, tá, até isso tudo bem, tá? Com o clorofórmio na fase inferior. Bom, terminou, né, a questão. Porque se a densidade da água é 1 e a do clorofórmio é 1,48, ele vai para o fundo. Ele fica na fase inferior. Letra B é a resposta. E aí? Nada a contestar? Tem mais alguma alternativa que vocês queiram analisar ali? Aqui, ó, só para a gente, né, matar essa questão toda, ela, olha a letra C. A letra C diz assim, a adição de acetona, bom, a acetona lá em cima é miscível em água, então vai formar uma mistura homogênea. Levará a uma mistura heterogênea. Errado. Tá? E assim vai. Muito bem. Questão número... Pulei alguma coisa? Pulei. Nossa, o 9 saiu lá embaixo. Questão número 9. Essa questão bem antiga, não. Essa questão deve ser do ano 2000 e... Olha, vou dizer assim para vocês, 2006, acho eu. Bom, diz assim, ó. E vejam como são. É só um joguinho de palavras aí, gente. Quer ver? Há uma solução aquosa 1, né? Há uma solução 1 aquosa saturada de K2CR2O7 de cor laranja é adicionada à água. Então, vejam, essa primeira parte, eles estão me dizendo que houve uma diluição, é adicionado à água pura. Então, óbvio, se ela estava saturada, gente, ó, ela deixou de ser saturada. Eu aumentei a quantidade de água. Né? Então, ela ficou insaturada. Até dobrar o seu volume, mantendo-se a temperatura constante. Ok. A seguir, são adicionados alguns cristais de K2CR2O7. Quer dizer, o K2CR2O7 é o soluto, né? Então, ele está me dizendo, agora, depois que eu diluir, eu vou colocar mais soluto sob agitação constante, até que ocorra o aparecimento de um precipitado. Bom, então a solução voltou a ficar saturada, né? Obtendo-se a solução 2, conforme esquematizado no desenho abaixo. Entenderam a questão? Tá? Então, eu tinha uma solução 1, aqui, ó. A essa solução nós colocamos água. Ok? Então, ela estava saturada. Vou colocar aqui, ó, estava saturada. Tá? No momento que eu coloquei água, ela ficou insaturada. Depois eu coloquei mais soluto até precipitar. Ela voltou a ser saturada. Agora, olha a pergunta, vamos ver. Considerando as concentrações de K2CR2O7 nessas soluções, pode-se afirmar que, vou ler uma, vamos ler a letra A. A concentração da solução 1 é o dobro da solução concentração 2. Tá, vamos matar isso agora, né, gente? Ó, se as duas estão saturadas, a concentração é a mesma. Tá? Ainda mais que ele diz que ó, a temperatura não se modificou. Tá? Então, as duas na mesma temperatura, se elas ficaram as duas saturadas, a concentração é a mesma. Não é? Então, as duas têm a mesma concentração. As duas saturaram na mesma temperatura, o coeficiente de solubilidade não muda, né? Para aquela temperatura. Então, isso aí vai estar na letra E. Olha a resposta na letra E. Ó. A concentração da solução 1 é igual à concentração da solução 2. Certo? Estou bem. Estou bem, bem. Tudo certinho até aí. Então, vamos para o número 10. Já estamos na 10.
Aula número 10. Número 10 diz assim. O trióxido de arsênio, AS2O3, é utilizado como um quimioterápico no tratamento de alguns tipos de leucemia mieloide aguda. O protocolo de um determinado paciente indica que ele deva receber uma infusão intravenosa de 4,95 miligramas de trióxido de arsênio, diluídos em um soro fisiológico até o volume final de 250 mililitros. Pergunta-se: a concentração em mol por litro de trióxido de arsênio na solução utilizada nessa infusão é. Veja, olha aqui, vou colocar aqui para vocês. Eles me deram a massa do soluto, que é o trióxido de arsênio. 4,95 miligramas. Me deram o volume, 250 mililitros. Tá? E estão me pedindo a concentração em mol por litro. Certo? Só faltou eles me darem o quê, guris? A resposta, né? Eles podiam ter marcado já a resposta para nós. Por quê? Porque concentração em mol por litro, eu vou usar a fórmula. Massa do soluto dividida pelo mol do soluto vezes o volume. É em litros. Esqueça. Tá? Aí vai só substituindo. Aqui, ó, passa para gramas, né? Então, vou colocar aqui 4,95 vezes 10 na menos 3 gramas, certo? De miligrama para grama. 10 a menos 3 gramas. Vou deixar a unidade aqui. O mol, aí tu vai lá no cantinho e calcula, ó. AS2O3. Por isso, ó, o arsênio, se não me falha a memória, é 75, né? 75 vezes 2 dá 150. O oxigênio é 16 vezes 3, 48. Portanto, o mol dessa substância, 198 gramas. Tá? Então, coloco o mol aqui, ó, 198 vezes o volume em litros, 250 mililitros, divide por 1000, né, para passar por litro, 0,25. Faz a conta. Abre os braços e corre para o abraço. Né? Não tem o que errar isso aí. Certo? Entendeu, né? Sim, sim. Aplicação direta do conceito de concentração em mol por litro. Muito bom. Vamos para a questão 11, então. Tá? Posso ir? Posso ir adiante? Vamos lá. Questão número 11 diz assim. Ó, soluções formadas por constituintes líquidos costumam ser, ou melhor, costumam ter a sua concentração expressa em porcentagem de volume. Em soluções alcoólicas, essa porcentagem é indicada em graus GL, graus Gay-Lussac. No rótulo de um vinho produzido na Serra Gaúcha, lê-se o teor de álcool, etanol, tá? Lê-se que o teor de álcool é de 13 graus GL. Ah, bom, isso aí nós vimos em álcool, não é verdade? 13 graus GL. Vejam,
Os graus GL, falei aqui para vocês, ó, os graus GL, graus Gay-Lussac, na verdade, né, na química, grau GL é a representação industrial, né? Quimicamente, é o título, tá? Em percentagem, volume por volume. Volume. Certo? Então, vamos ver o que vai dar aqui, ó. São 13, deixa eu colocar aqui do ladinho, ó, 13 graus GL. Então, eu tenho 13, certo? Vamos colocar primeiro mililitro, ó. 13 mililitros de etanol para 100 mililitros de vinho, de solução. Né? Certo? Então, 13 para 100. Isso aí é o que me dá sempre, né, o título em volume. Muito bem. Mas a pergunta, qual é a pergunta? Vamos ver. Vamos ver se nós já achamos essas 3 mililitros de etanol em 100 mililitros. Eu tenho 130 mililitros desse vinho, existem 100, não, de etanol não tem 100. Tá? Em 870 mililitros desse vinho, existem 100 mililitros de etanol. De novo aqui, ó, em 870 mililitros desse vinho, existem 130 mililitros de etanol. Também não, né? Em 1000 mililitros desse vinho, existem 130 mililitros de etanol. Perfeito, né? Olha aqui, ó. Se em 13 mililitros de etanol estão em 100 mililitros de vinho, em 1000 mililitros de vinho, que é 10 vezes mais, eu terei 130 mililitros de etanol. Certo? Aqui. Letra D é a resposta. Aí, para dar uma dificultada ainda, né? Vejam que eles escreveram a parte da solução na frente da frase, ó. Né? Porque normalmente a gente lê assim, ó. Existem 130 mililitros de etanol em 1000 mililitros de vinho, né? Aí para dar uma dificultada assim, mas garanto que não conseguiram. Muito bem. Nada de pergunta, tudo certinho até aí, então vamos para 12. Número 12. A 12 é aquela que a gente começa a ler muito da nona na cabeça. Não é difícil. É confuso só, né? 12. Um tanque de flutuação contém uma solução aquosa com elevada concentração de sais, que imita as condições do Mar Morto. Ideais para que uma pessoa flutue, né? Desculpa, eu vou ler não, né? O Mar Morto. Ideais para que uma pessoa flutue. Em um tanque desse tipo, foi realizado um experimento para verificar a flutuação de certos materiais, cujos dados obtidos são apresentados no quadro abaixo. Então, bem, então vamos ver os dados que foram obtidos. Ó, o bloco de chumbo não flutua nessa água. Tem a massa M1, V1, e o volume 1. O bloco de borracha vai flutuar e o bloco de ferro não flutua. Tá, vamos lá. Considere as seguintes afirmações com base nos dados do quadro acima. Deixa eu subir um pouquinho, senão não vou enxergar. Tá? Considere as seguintes afirmações com base no quadro acima. Primeira afirmação. Se, né? Se o M1 for igual a M2, então V2 é maior que V1. Nossa, mãe. Tá? Então, vamos ver. O M1 corresponde ao chumbo. O M2 corresponde à borracha. Então, olha só.
Tá? Vamos raciocinar. Se a densidade, ó, pega a densidade do chumbo, PB. Massa pelo volume do chumbo. Então, vamos ver aqui. O chumbo é M1. Volume é M1, tá? Agora, a densidade da borracha. Massa 2 pelo volume 2. Beleza? É matemática daquelas, né? Fáceis, ó. Se as duas massas forem iguais, não esqueça que a densidade do chumbo, ó, é maior que a densidade da borracha, né? Como é que tu sabe? Ó, o chumbo afunda e a borracha flutua. Então, se esses dois valores aqui são iguais, ó, e a densidade do chumbo tem que se manter maior que a da borracha, então, vejam, o numerador fica igual, o denominador tem que ser menor, né? Tá? E aqui, o denominador desse tem que ser maior. Tá? Então, o volume 2 tem que ser maior. Não só maior, mas muito maior, né? Do que V1. Tá? Então, a 1 tá certa. Vamos para a 2. Segunda afirmação. Então, apagadinho, tá? Número 2. Na número 2, eu tenho o seguinte, ó. Se V2 for igual a V3, os dois volumes forem iguais, né? Ó, vou até fazer aqui, porque é mais fácil, né? V2, tá? Se V2 for igual a V3, então a massa 1 tem que ser maior. Desculpa, a massa 2 tem que ser maior que a massa 1. Se os dois volumes forem iguais e o ferro afunda, a massa do ferro tem que ser maior. Correto? Então, a 2 está errada. E a terceira diz assim, ó. Se a massa M2 for maior que a M1, vou fazer aqui então. Ó, se a massa M2 for maior que a M1, tá? Não esqueçam que o chumbo afunda, a borracha não afunda. Então, se M2 for maior que M1, então o V1, tá? Tem que ser maior. Onde é que eu estou? V1 tem que ser igual a V2. Não, claro que não, né? Óbvio que não. Vejam, se a massa 2 for maior, tá? E esses dois volumes forem iguais, ó, e o chumbo aqui afunda, né? Ele tem que continuar afundando, então a massa do chumbo tem que ser maior. Tá? Então a 3 também está errada. Então a resposta é, sem dúvida, a letra A. Tá ok? E aí nada assim que se diga, né? Puxa vida, que prova mais ralada. Não, nada disso. Vamos em frente. Agora vem a número 13. Ah, meu Deus, eu não gosto disso aí. Número 13. A 13 diz assim: na combustão do diesel, o enxofre presente é convertido em dióxido de enxofre. Tá? Eu vou colocar já essa informação aqui para nós. Ó. Aqui tem espacinho para escrever. Acho que eu vou começar a deixar sempre espaço para escrever aqui. Ó. O enxofre é convertido em dióxido de enxofre. Vou deixar aqui, porque eu acho que eu vou precisar disso. Tá. Que é uma das principais causas da chuva ácida. Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1.800 partes por milhão de enxofre. Tá? Então, vamos lá. O S1800, vou anotar esse dado, tá? Ele tem 1.800 partes por milhão. Muito bem. Expressa em massa, tá? Massa.
será totalmente abolido do país. Atualmente, o diesel mais vendido é o S500. S500. Né? Essa questão aí já deve ter mais de 10 anos, porque atualmente é o S50, inclusive. S500, que tem aqui, ó, 500 partes por milhão de enxofre. A pergunta vem agora. A emissão de SO2 por toneladas de diesel para o S500 e para o S1800 é, respectivamente, de... Porque é a emissão do SO2. Ó, qual é a massa, né? Que nós vamos ter do SO2. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, como ele quer na ordem aqui, ó, primeiro que é o 500 e depois 1800. Então, vou começar fazendo de baixo primeiro, tá? Então, o que são 500 partes por milhão? Né? 500 partes por milhão são 500 gramas, no caso aqui de enxofre, guris, ó, em 1 milhão, 10 na 6, tá? Gramas de solução. Ok? Tá certo? Até? Mas, olha, preste atenção agora no seguinte, ó. Ele quer emissão por tonelada. Ai, meu Deus, por tonelada. Tá? Pensem comigo. Ó. Uma tonelada, vou botar aqui embaixo. Ó. Uma tonelada. Quantos gramas são? 10 na 6 gramas. Tá vendo? Portanto, ó, aqui, ó, eu vou riscar o grama e já ponho uma tonelada. Portanto, a massa são 500 gramas. Certo? Para o S500. Então, para o S500, a massa são 500 gramas. Agora eu venho aqui e faço a estequiometria. Ó. Primeiro eu estou calculando tudo para o S500 primeiro. O enxofre tem a massa 32. Então, 32 gramas de enxofre produzem, aqui, ó, enxofre é 32, oxigênio é 16 vezes 2, também dá 32. Produzem 64 gramas de SO2. Quanto é que tem no diesel? 500 gramas. 500 gramas produzirão X gramas de SO2. Tá? Ó, não precisa ser nenhum gênio para ver. Ó, 32 para 64, vai dobrar. 500, então aqui tem que ser 1.000. 1.000 gramas de SO2. Essa tem que ser a primeira resposta. Não pode mais ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E. Nossa, terminou a questão. Pois é. Porque, na verdade, gente, a questão mesmo, que a URGS queria que vocês trabalhassem, estava aqui, ó. Né? Quem não lembrou, ficou ali, ficou embananado. Pô, mas os caras querem ir por tonelada, e aqui eu estou em gramas. Né? Então, aqui é que estava a questão. Ó. Eles queriam que o cara lembrasse isso aqui, porque o resto do cálculo é fácil. Ó. Se 10 na 6 gramas é uma tonelada, então a massa que tem lá são 500 gramas, é direto. Ó. Né? Pega o 500, põe ali, regrinha de 3, simples. Cálculo estequiométrico, simplesinho. E a mesma coisa vale para esse aqui, ó. Então, para a gente não ter que fazer tudo de novo, ó. 1.800 partes por milhão. Então, eu vou ter 1.800 gramas para cada 10 na 6 gramas de solução. Mas 10 na 6 gramas é uma tonelada. Então, a massa desse aqui é 1.800 gramas também. Vem aqui e põe aqui, ó, 1.800. Vai dar o dobro, né? Vai dar 3.600, né? 32 está para 64, 1.800 está para o dobro. 3.600. Letra C.
cebola. Ai, ai. Muito bom, meninos e meninas. Vamos adiante. Já estamos no 14. Tá? A coisa anda aqui. Vamos lá. A dose adequada de paracetamol para uma criança com febre é de 12 miligramas por quilo. Por quilo de criança, né? Sabendo que o paracetamol de uso pediátrico tem a concentração de 200 miligramas por mililitro, e que 20 gotas perfazem 1 mililitro. Quantas gotas um pediatra, eu já ia falar um psiquiatra para uma criança, um pediatra receitaria para uma criança que pesa 30 quilos, né? Então, vejam aí o pessoal que vai fazer pediatria, né? Para não dar confusão. Então, primeiro nós temos que adequar a dose, né? Ao peso da criança. Então, vejam, ó. A dose eu tenho 12 miligramas de paracetamol para cada 1 quilo de criança. Esse bichinho aí pesa 30 quilos. Portanto, a dose que ele vai ter que ingerir, né, vai dar ali 360 miligramas. Essa é a dose que esse diabinho vai ter que tomar de paracetamol, tá? Agora, ele quer saber quantas gotas tem. Bom, aí está dizendo aqui, ó. Tá? Tem 200 miligramas por mililitro. Certo? Então, em 200 miligramas, 1 mililitro são 20 gotas. Eu tenho 20 gotas. 1 mililitro. Ah, então, aqui, ó. Isso aqui é 1 mililitro. A criança tem que tomar 360 miligramas. Isso vai dar X gotas. Quanto é que vai dar isso aí? Divide, soma, multiplica. Dá a resposta disso aí. Tem que dar 36. 36 gotas. É isso que esse diabinho vai ter que tomar. Que foi correr no pátio descalço e ficou gripado lá. Daí tem que agora baixar a febre dele. Tá entendido? Muito bem. Eu dou um tempinho aí, de repente vocês olham. Acorda aí, menina. E o último tá aqui, ó. E o último tá aqui, que é o número 15. Ó, diz assim: apesar da pequena quantidade de oxigênio gasoso dissolvido, né, na água, sua presença é essencial para a existência da vida aquática. Sabendo-se que na água de um lago há uma molécula de oxigênio para cada 0,2 milhões de moléculas de água, e considerando que em 1 litro de água há 55,55 mols de moléculas de água, queremos saber qual é a concentração em mol por litro. Né? Então, queremos a concentração molar do oxigênio nesta água aí. Tá? Bom, então, veja, eu quero a concentração, eu já posso me preparar aqui, ó. Se eu quero a concentração em mol por litro, tá?
eu vou usar essa expressão aqui, ó. Posso pegar o número de mols do soluto, não é? No caso é o oxigênio, ó, e o volume da solução em litros. Tá certo? E aí eu vou ver o que eu tenho aí. Vamos ver. O número de mols do soluto. O que eles me dão para eu calcular isso aqui? Ó? Vamos ver. Ele está me dizendo, ó, que há uma molécula de oxigênio para cada 0,2 milhões de moléculas de água. E dá mais um dado. Ó, e considerando que 1 litro de água a 55 moléculas de água. Então, vejam, eu tenho só uma molécula de oxigênio. Ó. Não é? Então, eu vou ter que trabalhar com essa única molécula. Então, olha aqui. Ó. 1 mol, né, de O2 tem quantas moléculas? 6, vou abreviar, vezes 10 dá 23 moléculas. Eu tenho que descobrir qual é o número de mols do oxigênio. Gente. Ele é o soluto. Pergunta é, em uma molécula só, é o que nós temos, só molécula. Quantos mols tem de oxigênio? Primeira regra. Certo? Com esse valor aqui, ó, eu vou calcular o número de mols de oxigênio para colocar na fórmula aqui em cima. Agora me falta o volume. Volume de quem? Da água, né? Mas, para isso, vejam que eles estão me dando a seguinte referência. Ó. Primeiro, que uma molécula de oxigênio corresponde a 0,2 milhões de moléculas de água. E que 1 litro d'água, em 1 litro d'água, tem 55,55 mols de moléculas. Então, vamos lá. Em 1 litro de água, a informação é, tu tens 55,55 mols de moléculas, vezes 6, vezes 10, na 23 moléculas de água. Esse é o que eu tenho em 1 litro. Quantas moléculas de água tem no problema? 0,2 milhões. Então, 0,2 milhões, milhão, 10 na 6. Vezes 10 na 6 moléculas de água vão ocupar um volume X. Agora eu vou descobrir o volume. Descoberto o volume, eu vou botar ele aqui embaixo. Tá vendo? Então, eles nos fizeram trabalhar duplamente. Primeiro, para conseguirmos a parte de cima da expressão, ó, que é o número de mols. Então, aí eu saí pelo número de moléculas de oxigênio, que é uma só, calculei quantos mols corresponde a uma molécula de oxigênio, e o volume de água, que é o volume da solução. Aí eu tive que raciocinar em cima desse dado aqui. Ó. 1 litro tem 55 mols, mas cada mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eles me deram o número de moléculas. Ó, de água. Então, se 1 litro tem este número de moléculas, 0,2 10 a 6, que é o que eu tenho no problema, vão ocupar X litros, né? E aí faz a continha aí. Ó. Vou fazer de cabeça aqui. Ó. Letra B é a resposta. Aí faz as contas, né? Então, fechamos, né? Já fechamos mais um bloquinho. Tá, então, assim, ó, na nossa próxima etapa, ainda dentro desse assunto, aí eu quero resolver as questões do Enem com vocês, tá? E como eu disse para vocês, ó, do Enem, esse tipo de questão aí, né? O furo é mais embaixo, nós vamos ter que raciocinar um pouquinho mais forte, tá? Então, tá, mas vamos deixar para nos assustar na hora que a gente olhar as questões, né? Então, quero fazer esse bloco. E ainda quero fazer um terceiro bloco com questões, eu vou escolher algumas questões assim, né, que tem a ver com o que a gente vai
trabalhar também, né? Mas que são importantes para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Nosso livro também, então eu vou olhar a página para vocês, eu tenho aqui no computador. Tá? Eu ainda não dei o livro, né? Eu não fui buscar, né? Não posso sair. Deixa eu ver. Eu já tinha passado isso para vocês. No nosso livro, por exemplo, seria interessante vocês fazerem ali, ó, aqueles, né? Não sei se vocês já chegaram a fazer algum exercício do livro. Tem alguns, tá, que é para vocês só praticarem, né? Certo? Para quem tem dificuldade, ó, tem que fazer exercício ali da página 598, nosso livro 2, né? Tenta fazer também os da página 602. Isso aqui é para a gente praticar, tá? Praticar significa o seguinte, ó, vocês vão fazendo, daqui a pouco vocês, mas isso aqui está repetitivo. É porque vocês já aprenderam, tá? E depois, na página 607, que aí já são questões que já caíram em provas, coisa e tal, né? 607, tá? Isso aí tudo já dá para vocês fazerem. Ó. Quem quiser ir um pouquinho mais à frente, vá também, tá? Não tem problema. O importante é que vocês façam, pratiquem. Né? Quanto mais a gente faz, mais o nosso intelecto se adapta, né? Evolui. Tá ok por isso? Então é isso aí, tá? Estamos fechando. Sexta-feira tem mais. Quinta-feira é feriado. Não é? Para os outros, né? Não para nós. Não, aula não vai ter. Até onde eu saiba, não tem aula. Mas vocês vão em casa fazer o exercício, até porque eu vou mandar. Acho que amanhã eu já mando para vocês a lista. Tá certo? Um beijão para todos. Uma boa semana. Tá? Fique em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gurizada. Então, eu vou passar, então. Boa semana, Jéssica. Tudo bom para ti. Tchau, Ritinha. A Ritinha vai tomar um café agora. Garanto. Vou passar para o pessoal, então, a decisão de vocês, tá? E se vocês falarem com aqueles outros que só assistem, né? Não. Depois, já passa que nós decidimos, né? Decide quem está no ar, quem não está no ar. Só tem que aplaudir. Beijão. Tchau.